Bom, e agora vamos mudar de assunto e falar sobre um tema que é bastante polêmico, né, mas que é importante que seja debatido, é sobre a corrupção. À luz da Bíblia, é possível a pessoa que tem um compromisso com Deus ser honesta, mesmo exercendo cargos políticos ou cargos, né, maiores? Eu resolvi convidar o pastor Antônio Fontes para esclarecer para a gente sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. E o Anuassi, desde o início do programa, a gente está tocando, né, Anuassi, aquela música, né, Como Será o Futuro do País. Isso. Tem um trechinho dela que eu acho bem interessante. Eu queria só que você tocasse para a gente dar continuidade aqui à nossa. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Compra e vende a moral da nação, pastor. Isso realmente é o que a gente está presenciando, né, no nosso dia a dia hoje aí, Operação Lava Jato e assim vai, né? Tantas denúncias de corrupção nesse país, né? Exatamente. É muito bom estar aqui no seu programa, Cineia, mais uma vez, e agora para falar de um assunto como este, que é um assunto que mexe com todos nós, né? Nós brasileiros, nós maranhenses, ludovicenses também. Quando se fala de corrupção, se fala de algo que nos entristece, porque é o que nós estamos vendo no dia a dia, né? Pelos noticiários, pelos jornais, nós estamos sendo cada vez mais impactados com as informações que rolam na mídia sobre essa onda cada vez maior de corrupção. A corrupção, ela está ligada à natureza humana. Um homem sem Deus, um homem que vive sem a orientação da palavra de Deus, ele está entregue à força do seu próprio coração. O coração do homem, ele é enganoso, as escrituras dizem isso, que o coração do homem é enganoso. E esse coração afastado de Deus, ele busca os seus próprios interesses. Ele tenta a todo custo, e muitas vezes sem nenhum princípio ético e moral, satisfazer os seus apetites, satisfazer os seus desejos. E quanto a isso, nós podemos afirmar, é algo que não tem limite. Por isso que a corrupção é algo crescente. Pastor, agora muita gente critica, né? Alguns pastores ou algumas pessoas que se dizem evangélicas, que entram na política e que quando a gente menos, né, menos espera, estão aí, a gente é surpreendido, né, com notícias de que estão envolvidos em corrupção. E aí, então a minha pergunta é, mesmo tendo conhecimento, né, do que diz a palavra de Deus a respeito disso, ainda assim, o amor ao dinheiro é maior do que qualquer outra coisa, então? Sim, Alcineia, essa é uma triste constatação, né? E nós não poderíamos aqui de forma nenhuma deixar de admitir que isto é uma verdade. Nós temos visto casos de pessoas que se afirmam cristãs. Eu digo cristãs de qualquer vertente do cristianismo, tanto do protestantismo quanto do catolicismo romano também. São pessoas que muitas vezes frequentam as suas igrejas, mas que infelizmente ainda não compreenderam o que é o caráter do cristianismo. Porque ser cristão não é simplesmente participar de um determinado ritual, não é participar de um determinado culto, não é ter o seu nome arrolado em alguma igreja ou fazer parte de alguma comunidade cristã, mas a ter o seu caráter moldado pelo próprio Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, uma vez plantado no coração do homem, ele leva este homem a contrariar os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos, esses desejos malignos, esses desejos corruptos e corruptores também. Então, quando verdadeiramente nós somos discipulados pelo Evangelho do Senhor Jesus, quando nós aprendemos o que é o caráter de um homem piedoso, nós vamos entender que essas práticas de corrupção não se alinham, não se adequam com esse modelo. E aí, o interesse de um homem piedoso, portanto, é satisfazer ao Deus que o criou, não ao coração corrupto que ele carrega no seu peito. Pastor, o padrão bíblico de Deus para que a pessoa não seja um corrupto, né? Para que a pessoa viva de uma forma honesta, ele é muito alto.
Olha, o padrão bíblico, ele de fato é muito alto. Ele está bem acima das possibilidades humanas. Só é possível nós nos alinharmos com esse padrão mediante a graça de Deus. É a obra que Cristo é o nosso modelo. Ele fez por nós o que nós não poderíamos absolutamente fazer. Então, dizer assim que um homem, por natureza, ele tem condições de cumprir as exigências do Evangelho, digo, não tem condição. Né? Mas é a graça de Deus agindo nele que o leva a agir de forma compatível com aquilo que Deus quer. Esse é o nosso desafio. Agora, tem pessoas que conseguem, né? A Narcissa estava contando para a gente aqui um exemplo, Sim. né? Sim, é interessante, Alcinea, a pergunta que você fez aqui para o pastor, e você falava do conhecimento, né? As pessoas que conhecem o Evangelho. Eu posso até dizer que não basta só conhecer, né? Muitas pessoas conhecem o Evangelho, conhecem a Bíblia, conhecem o ensinamento de Cristo. O grande desafio é praticar esses ensinamentos, né? Eu tive uma experiência, como você falou, a semana passada, fui fazer um saque no Caixa 24 Horas e a máquina cismou nesse dia de engolir o meu cartão e não me dar o valor todo que eu tinha solicitado. Ficou faltando um valor expressivo do que eu estava precisando e eu fiquei em desespero e agora não tenho nem o dinheiro todo e nem o cartão para completar os compromissos que eu tinha, né? Depois de mexer, de futucar a máquina, ela liberou o cartão e eu então peguei o telefone para ligar para o autoatendimento, né? Me afastei porque tinha outras pessoas ali e minutos depois o segurança do shopping aqui em São Luís me procurou com o restante do dinheiro. E eu fiquei impressionado. Ele disse, não, depois que o senhor... A máquina liberou e você não viu, né? Eu não vi, não, porque eu saí, ela liberou tempos depois, certo? E como ele foi isolar a máquina, ele chegou na máquina e viu que a máquina estava ainda com um procedimento e injetou o restante do dinheiro. Ele me procurou, devolveu o dinheiro e eu fiquei muito grato a ele. E conversando ali rapidamente com ele, eu descobri que, na verdade, era uma pessoa temente a Deus. Um crente, um cristão, e eu fiquei muito feliz, né? E ele muito sóbrio, e eu fiquei assim, poxa, que bom, que apesar de toda a corrupção que há no país, você vê em algumas camadas, e de repente camadas mais simples, existem pessoas comprometidas com a honestidade, com a verdade, e para minha surpresa, eu pude identificar ali um cristão caladinho no canto dele, mas exercendo na prática aquilo que ele teria aprendido. O padrão bíblico, né, pastor? O padrão bíblico, E a gente vê por trás disso também, acho que é bom aproveitar a oportunidade de fazer um alerta. Eu acho que esses princípios de moralidade, de educação, de civilidade, eles são aprendidos na mais tenra idade, dentro do lar. Então, quando filhos, eles observam no testemunho dos pais, quando eles são instruídos desde cedo a serem honestos, a praticarem de fato, a agirem de forma correta, há uma possibilidade de que eles cresçam de fato com esses valores já impregnados no seu próprio caráter. Né? Então, a família ela exerce um papel fundamental e nós lamentamos porque a gente está vendo também nesses dias uma tentativa cada vez mais forte de destruir a família, de corromper a família. Ora, se corrompe a família, com ela vão todos os valores que são cultivados dentro dela, e um deles é essa questão da moral e da ética. Olha, eu gostaria de poder ter mais tempo para continuar falando sobre isso, mas eu quero deixar aqui o convite, pastor, para que na próxima semana a gente continue falando, né, sobre esse assunto. Vamos ouvir também você que está aí em casa nos assistindo, né, a sua opinião a respeito disso. Se você tem alguma pergunta para fazer para o pastor, manda aí para a gente pelo WhatsApp, o número está aparecendo para você, né, então você pode participar também desse debate na outra semana junto conosco, tá bom? E só para encerrar esse pedacinho, Nancy, vamos cantar aí só o restinho da música? Essa música ela tem um refrão bonito que diz assim, ó: Brasil, olha pra cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. É o que está faltando
precisando, né? Voltar os olhos para Deus, para ver se muda um pouco, né, esse contexto em que a gente vive. Obrigada, pastor, pela sua participação aqui. Na semana que vem a gente continua com esse debate. A gente vai chamar um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar de um outro assunto, né? Um assunto um pouquinho mais leve, que é de interesse aí do consumidor, né? Você vai conhecer quais são as novidades do Ford Ka. É um instante só, eu volto já já e fique aí com essa música com a Noacir Fontes. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação.